Fez a estrear na escuridão.
casa cheia de amigos, com todo otimismo, com toda esperança, se reúne com os amigos para celebrar um aniversário mais de trabalho com Jesus. Muito obrigada por acompanhar a gente. Muito obrigada. Que a paz do Mestre se faça no coração de todos os que aqui estamos, daqueles outros que não conseguiram chegar e ainda daqueles outros que sempre estão com a gente, em ambos os planos da vida. Em especial agradecemos a esses nossos queridos mentores da casa e de cada um dos trabalhadores que sempre nos acompanham, nos levantando quando é necessário, nos dando forças, nos contagiando do seu entusiasmo e da sua certeza. É o nosso aniversário e eu, nesse instante, quero convidar para que nos traga mensagens sobre a questão do espiritismo organizado nessa região da Bahia. Vou convidar a nossa querida representante para falar sobre a macro-regional. Boa tarde a todos. A Federação Espírita do Estado da Bahia, aqui representada pelo Conselho Regional 11, congratula-se com o Conselho Espírita Joana de Ângeles por mais esse aniversário na divulgação da doutrina espírita, na divulgação do amor a Cristo e o trabalho no bairro. Ao mesmo tempo, convida a todos os trabalhadores para a macro-regional que acontecerá no dia 19, 20 e 21 de julho, lá no ICEI, em Itabuna. Porquanto nós, neste momento, nós agradecemos a oportunidade da divulgação e contamos com a presença de todos. Muito obrigada. A gente já constatou que isso aqui está difícil. Estou imaginando certa pessoa passar por aqui, impossível. Então a gente vai fazer alguma coisa aí para modificar. Não, posso abrir aqui. A nossa reunião é possível não só pela fraternidade, pelo amor de todos, que a gente alimenta todos os dias, não só com boa vontade, mas com fatos verdadeiros. E nesse momento, nós temos que agradecer a muitos que fizeram da sua participação uma presença que vai se transformar em gosto nas bocas de muitas pessoas. Eu quero agradecer a Aline, a oleira especial, que mais um ano nos dá de presente essa delícia, um bolo espetacular. Eu nem ouvi, não quero ficar se babando antes de tempo. Terá, como sempre, no final dos finalmente, alguma coisinha para a gente sair daqui com disposição para continuar o trabalho nas outras casas, porque eu estou sabendo que 3 casas mais continuam o trabalho depois das 6. A organização do nosso encontro começa então com os amigos, fazendo dessa reunião a apresentação social formal da existência desse grupo musical que vem a engrossar as fileiras do nosso movimento espírita e no que faz a arte cantada. Parabéns! Que seja essa só mais uma das tantas andadas deles, alimentando o nosso coração. Que verdadeiramente a música faz com que a gente leve a temperatura, mas também a vibração. E é por isso que a gente preparou um cancioneiro com as músicas que iam acompanhar o encontro e também o trabalho daqui para o resto do ano, nas diferentes tarefas da casa. Não sei se todo mundo conseguiu o seu exemplar, mas se não conseguiram, o pessoal vai começar a passar e entregar o cancioneiro. No cancioneiro estão a maioria das músicas que todas têm a ver com a paz. Algumas eles cantarão, outras não. E queremos convidar vocês a participarem dessa vibração, cantando. Não se podem excusar que eu não sei cantar, que eu não tenho voz. Porque eu não tenho voz mesmo. Mesmo assim, eu fico depois sem voz totalmente, depois de cantar. Mas eu canto igualmente. E a gente vai vibrar em alegria, todos juntos, como uma forma de contribuir para a paz do coração. Depois de tantos introitos,
Resta dizer que a gente vai ter um intervalo de 20 minutos depois da primeira palestra para a gente fazer aquela ida necessária para certos lugares e procurar água ou deixar ela no canto. Isso acontece aqui, seguindo para o final à direita, você se encontra um lugar, tanto para beber quanto para outras coisas. 20 minutos depois da primeira palestra. Depois da primeira palestra, só serão mais 2 palestras, uma detrás da outra. Então, eu peço para evitarem movimentação enquanto as palestras estão acontecendo. Muito obrigada pela compreensão. Qualquer coisa, dúvida, você já vai identificar as pessoas da casa para solicitarem o auxílio que precisarem. Bem-vindos. E vamos começar, ou continuar, o início do nosso encontro com a paz, fazendo a paz no coração da gente. A primeira palestrante é a nossa querida amiga Carmélia, e ela tem a difícil tarefa de aproximar a gente até Joana de Ângeles, nos conceitos por ela colocados na construção da paz. Carmélia é trabalhadora de Jesus na Seara Espírita da Casa de Guará, e onde for requerida. Nós vamos ouvir, antes de Carmélia, uma mensagem que psicografada por Lindomar, por algum espírito que eu não sei quem seja, porque é surpresa. Que possamos sentir nesse momento a presença amiga do nosso Mestre, do nosso Pai amado, e sentindo esse amor, que possamos juntos aprender, agradecer e nos inspirar com o que iremos ouvir hoje a respeito da paz, a paz que o mundo tanto precisa, que nós tanto precisamos. Senhor Jesus, obrigada pela Tua paz constante em nossa vida. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje e de podermos participar, Senhor, do movimento espírita e dessa construção da paz no mundo. Envolve os palestrantes, envolve a cada pessoa que aqui está, e em especial envolve esta casa, a todos os trabalhadores, todas as pessoas assistidas, famílias, crianças e jovens. Sabemos que o Seu amor a tudo toca e queremos sentir esse amor cada vez mais. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. E a mensagem tem como título A Paz que Propomos. Eu vos dou a minha paz. Não a dou como o mundo a dá, disse-nos Jesus. E isso precisamos entender, pois jamais poderemos a paz doar, se ela ainda não foi conquistada dentro do nosso ser. Com a paz podemos encontrar-nos aqui, ali, acolá, em todo lugar. Basta com ela sintonizarmos, cultivar a calma, a paciência, buscando viver na decência, não maltratar, não fingir e a ninguém humilhar. Recorrer sempre ao perdão para não perder a paz de dentro do nosso coração. Alta de Souza. Essa mensagem foi recebida em 2/7 de 2019, portanto hoje, para a jornada do Centro Espírita Joana de Ângeles, por nosso irmão Lindomar Coutinho da Silva. Obrigada aos dois espíritos.
a desencarnada e ao encarnado. Muito obrigada. Agora sim, é com Carmélia. Carmélia Amorim Teixeira, trabalhadora espírita da Casa de Guará e onde Jesus me queira. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Vocês não sabem como foi fácil e é fácil falar de paz. Depois que a Alta de Souza trouxe o caminho, ficou muito fácil. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, me sinto honrada, de ter recebido esse convite dessas meninas maravilhosas. E ao mesmo tempo eu fiquei assim, depois que eu preparei o trabalho, eu fiquei pensando, tu és louca. Como é que foi aceitar um negócio desse? Um negócio enorme para fazer uma síntese, de modo que atenda a proposta da nossa irmã Estela Mares, para que a gente mostre como é que nós temos condições de encontrar essa paz dentro de nós. Ainda mais que vimos falar de dois personagens extremamente importantes para a construção da paz. O primeiro é esse psiquismo inabordável, chamado Jesus. Porque falar de Jesus é linguagem. É só abrir uma Bíblia, eu trouxe uma, é a minha de cabeceira, e olhar o que contém o Novo Testamento. Que coisa fácil. Todos nós sabemos ler. O difícil é penetrar nesse psiquismo inabordável, que coloca para nós caminhos tão emaranhados para encontrar a paz, e tão fácil, porque no momento que já não sei onde eu botei o papel em que eu escrevi os caminhos da nossa irmã Alta de Souza, ela diz o seguinte, ela traz dois conceitos, a paciência e a calma, para a gente encontrar o caminho da paz. Tanto a paciência como a paz, elas fazem parte da proposta de Jesus. E aí, as propostas todas que Jesus nos ensinou através das parábolas, dos momentos que ele andou durante aqueles 3 anos entre nós, ela traz essa luz, todos esses ensinamentos trazem essa luz fantástica. Nós vamos começar contando historinhas para vocês. Nós vamos traçar um caminho da paz com 4 historinhas. Todas elas vocês conhecem. Se não conhecem, já ouviram falar. Se não ouviram falar, vão ouvir aqui agora. Mas eu quero que vocês aprendam, eu pretendo que vocês aprendam para passar adiante essas historinhas. A primeira historinha é uma historinha que vai começar, todas elas começarão com a mesma pergunta: o que é a paz? E eu pergunto para vocês, vocês têm uma resposta? Vocês já encontraram o caminho da paz? Como está o psiquismo de vocês nessa luta desses dois eus primorosos que brigam entre si, na família, no trabalho, no centro espírita, na rua, na vida social, e naqueles momentos em que nós enfrentamos os dois grandes eus que dialogam, que brigam dentro de nós? E na proposta de Joana, que é a proposta de Jung, nós vamos ter de um lado o ego, e do outro lado nós vamos ter o self, o princípio inteligente. Então o ego nós vamos colocar, e eu estou vendo gente distraída só por causa de alguém que vai consertar algo. Viu como a gente não encontrou o caminho da paz? Nós nos distraímos. A segunda história vai mostrar a distração. E vocês, eu vou pegar isso aqui agora, hein? A distração que ele veio para consertar e como a gente se envolveu na curiosidade. Todos nós estamos envolvidos de algo que se chama Maya, a grande ilusão. A gente vive pisando em pistes. Sabe o que significa isso? Também ilusão. E aí, para a gente chegar, para alcançar essa paz, nós precisamos
precisamos fazer como o gadareno? Essa história vocês conhecem. Amélia Rodrigues começa assim: era o mês de Kislev. Conhece esse mês? Lá para as terras dos judeus, Kislev, em judaico, significa o mês de dezembro e janeiro, onde as grandes tempestades descem sobre toda a região, onde o mar da Galileia sofre tormentas por causa dos ventos fortes. E Jesus, então, depois da grande tormenta no mar da Galileia, minha gente, o mar da Galileia é um lago, viu? A gente diz o mar da Galileia aí, mas a gente vai pesquisar e a gente vê que é só um lago. Esse lago recebe as águas do Rio Jordão. Então nós temos aí uma grande dicotomia: o mar vivo da Galileia, com suas ondas crespas, mas vamos ter do outro lado o mar morto, que recebe as mesmas águas e que, por ser morto, representa o ego doente que nós somos ainda. E o mar da Galileia representando, numa simbologia, o princípio inteligente que nunca para de ser gentil, de ser amoroso. E Jesus, saindo com os 12 apóstolos, depois de acalmar o mar da Galileia, ele vai em direção oblíqua e chega em um lugar. Era uma rampa para subir. Eles subiram com dificuldade essa rampa e chegaram numa cidade chamada Gerasa. Que cidade era essa? Essa cidade Gerasa, ela fazia parte da Decápolis, né? As 10 cidades que pertenciam ao Império Romano, todas próximas do mar da Galileia. Mas Gerasa não era banhada pelo mar da Galileia, ela ficava a 2 quilômetros do mar da Galileia. E Jesus então vai sem titubear. Vocês sabem que os apóstolos o seguiam e resmungavam um pouco. Sabia que eles brigavam entre si? Tinha uns briguns e tinham outros obedientes, né? Os briguns eram terríveis, porque eles inquiriam Jesus. Eles colocavam Jesus em aperto e pacientemente Jesus, o self-resolvido, ele vai calmamente ensinando e explicando para todos o significado de seus gestos. E Jesus sobe rápido aquela encarpa e, ao subir, houve urros de um ser humano, que a princípio os discípulos não distinguiram direitinho ser humano ou animal. Parecia um animal terrível. Mas alguns disseram: não, Senhor, não é um animal. Até então Jesus está calado, só eles falando, né? Não, não é um animal, isso é um homem. Que coisa, mas esses urros. E eles se deparam com um homem nu, com correntes quebradas nos tornozelos, nos pulsos. E esse homem gritava, berrava. Não havia linguagem nele, era uma linguagem de animal. E os discípulos disseram: Senhor, o que vieste fazer aqui? Não há ninguém. Quando olharam para os lados, ele sai de dentro de uma cova de terra, todo amarfanhado, a barba toda desgrenhada, os cabelos enormes, portanto era cabeludo, não era careca. E aí então ele sai desesperado e olhando para Jesus. Aqueles espíritos que o acompanhavam e subjugavam, porque ele era um menino novo, com mais de 20 anos, um menino novo, jovem. Ele olha, né, o chamado endemoniado de Gerasa, o gadareno. Ele olha para Jesus e diz assim: Senhor dos espíritos, que queres? Olha que pergunta. Quem estava falando? E ele responde: nós somos legião. Próprio endemoniado. Nós somos legião. Aí Jesus olha, se aproxima, e os discípulos desesperados, segurando Jesus para voltar. É a Amélia Rodrigues que conta desse jeito, eu adoro que ela conta assim. E Jesus vai, olha nos olhos daquele homem e diz assim: vai-te. E aí um deles respondeu: mas Senhor, para onde vamos? Ele é nossa casa, Ele é nosso alimento.
nós vivemos dele, nós estamos com ele há anos. E eu fiquei pensando quando eu li essa descrição a primeira vez, se ele era jovem e estava há anos, o que aconteceu na vida desse homem? Né? Esse rapaz, porque era um rapaz, aí nesse momento vem vários homens que tocavam porcos na cidade. Quando tocavam porcos, Jesus olha, os homens ficam estarrecidos porque eles tomavam conta dos porcos, porque aquela cidade vivia economicamente da venda dos porcos. E aí, quando eles perguntam para onde vamos, todos vão com uma legião e conta a história que eles entraram nos corpos dos porcos. Não é verdade. Eles não entraram. Eles em legião, eles pegaram os porcos que se assustaram vendo. Imagina, se o pobre rapaz estava naquela situação tão feio, desgrenhado, urrando feito bicho, e essa legião, o que os porcos fizeram? Saíram desbalada. E havia um rochedo que foi por onde Jesus voltou, e esse rochedo de mais de 2 metros de altura, de lá os porcos se jogaram. Há algumas histórias que dizem, e não é verdadeira, que os porcos caíram no mar. Não podia, porque a cidade estava a 2 quilômetros do mar da Galileia. Eles caíram nos despenhadeiros e se despedaçaram lá embaixo. Imagine como ficou o pessoal dessa cidade. Se nós formos avaliar esta historinha, o endemoniado de Gadara, num trabalho psicológico, nós vamos ter Jesus, o self resolvido, diante do ego enlouquecido, representado pelo rapaz. Eu preciso falar nessa linguagem para vocês, porque o que me deram, olha aí, encontro com a paz na proposta de Joana. Entenderam? Porque eu quase fico louca, mas tudo bem, não fiquei. Quase, mais ou menos. Aí, quando isso ocorre, a cidade se volta e se revolta contra Jesus, que estava lá ainda conversando com aquele rapaz. Olha que coisa! E o rapaz voltou a si, saiu da profunda inconsciência e volta para a consciência, agora com faixa de luz nas mãos, que era o amor de Jesus de Nazaré. E ele se recompõe, ele se banha, ele se arruma e diz a Jesus: eu preciso seguir o Senhor. Jesus disse: não, volte para a sua cidade e fale de tudo o que lhe aconteceu. Ele volta para a cidade. Vocês acham que o povo daquela cidade recebeu esse rapaz com alegria? De jeito nenhum. Vamos nos imaginar criadores de porcos e de repente todos os porcos, ou uma grande maioria, morrem no despenhadeiro. Destruíram economicamente a cidade, destruíram financeiramente as pessoas. Olha que coisa. Ele volta para a cidade e é apedrejado. Aí ele diz: já que vocês não querem ouvir o que Jesus fez comigo, eu vou segui-lo. Há histórias que dizem que esse gadareno ficou na cidade e foi morto. Não foi. Ele seguiu Jesus. Para onde Jesus ia, ele ia atrás, de longe. Anotava tudo o que Jesus ensinava e começava a pregar naquelas cidadezinhas pequenas que seguiam a Decápolis, que eram as cidades menores que estavam por trás das grandes 10 cidades. E ele vai nesse trajeto fantástico. Pense bem, o que houve aí nesse encontro? Nós vamos ter, de um lado, um jovem que dilapidou o patrimônio da família. Ele tirou tudo da família. A família era rica, abonada, criadores de porcos. E ele foi para um país longínquo. E lá ele entrou na esbórnia, com as meretrizes, pagando almoços e jantares, vestindo o melhor linho daquela época. Dilapidou todo o patrimônio.
Quando ele volta para a sua cidade, como é que ele foi recebido pela família e pelos parentes? Sai daqui, aqui não é mais o seu lugar. Joana de Ângeles vai nos ensinar, sob o ponto de vista psicológico, o longe e o perto. Esse lugar longínquo para onde a gente vai. Que lugar é esse? Ela diz que no momento em que a gente abandona a luz, que são os ensinamentos de Jesus, nós começamos a percorrer um lugar longínquo. Mas perdemos as ilusões por lá. Porque no lugar longínquo é uma leitura psicológica. Nesse lugar longínquo, o que reside é maia. O que reside é ilusão, são imagens. Quando tudo se acaba, que o ego se farta, porque o ego quer destaque, ele quer aplausos, ele quer ser louvado por onde ele passa. Pode estar vestido pobremente, mas ele quer isso, quer ser reconhecido. Essa é a primeira forma de nós compreendermos qual é o caminho, onde está a paz, qual é o caminho que eu tenho que percorrer. Joana de Ângeles vai mais fundo, quando ela diz, liberta-te do mal. Que mal é esse? São as nossas ilusões. Todas as vezes que eu leio na obra de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, outras leituras que eu faço, que os espíritos se referem ao mundo temporário, que é a vida temporária de uma encarnação, né? Que é a grande ilusão nossa, achando que aqui tudo se resolve, que nessa própria e mesma existência nós vamos ser felizes, e vamos ser tão felizes, porque no momento que a gente encontra Jesus, a gente começa a fazer o caminho de volta, sai da terra longínqua e vem para o aconchego, para o entendimento do Espiritismo. Isso aqui é o aconchego, que nós não aprendemos ainda a levar para as grandes comunidades que nós vivemos, que são comunidades de fraternidade, o local onde a gente tira o néctar da nossa existência, que é a família, depois o trabalho, depois o mundo social. Então, ela nos diz que nessa linha antropo, sócio, espiritual, antropo na história do homem, sócio em relação às relações sociais, espiritual, quando a gente para e diz, não, chega, agora, nessa existência, eu vou fazer diferente, eu vou mudar. E aí começamos essa luta renhida, em que o ego, ele começa a brigar com o self, mas o self não briga, ele é um princípio inteligente, ele é a luz divina que está em nós, enquanto espíritos imortais. O ego é uma construção de sobrevivência para as relações sociais, mas ele é o grande porteiro de um palácio importante, e lá, como porteiro de um palácio importante, ele não quer que desse palácio saiam reis, rainhas nem princesas. Ele tranca a porta com 7 chaves e usa suas próprias armas. Que armas são essas? A gente vai usar o personalismo, vai usar o primarismo da história antropológica, vai usar os instintos, e todas as vezes que o self gentil e calmo, ele tenta sair, porque vem através da consciência, onde nós encontramos Deus, na consciência. Mas o que é consciência? Olha que coisa complexa. A consciência, a gente pode dizer assim, na interpretação de Joana de Ângeles, é o Deus em mim. É a hora que eu reconheço que eu fiz errado, a mim eu errei. A gente sabe. Todo mundo aqui sabe, encarnado ou desencarnado, na hora que fez o errado. A gente reconhece, mas o ego terrível, ele não deixa a gente voltar para fazer a reconstrução. A gente joga esse material do mal,
do certo e do errado numa visão sociológica, mas do bem e do mal numa visão espiritual. A gente pega esse material e joga para o inconsciente. E vai para onde? E onde está o inconsciente? Que estamento é esse psicológico? A gente fecha essas chaves, joga para lá. E todas as vezes que uma circunstância, uma pessoa, uma palavra, um momento, uma cidade, um filme nos recorda daquele fato que me magoou, que me chateou, que me irritou e que eu não quero recordar porque eu estou passando o borrachão na vida dessas pessoas em relação a mim ou dessas circunstâncias que são os inúmeros desejos que nós temos. Um desejo já com outra argumentação. Nós vamos perceber o quanto a gente fica doente, magoado, dolorido. Porque o ego batendo de frente com o self. Tu não vai sair daí. Aí o self diz, sim, vai. Porque na verdade é um estamento do psiquismo chamado sombra. Essa sombra que Joana usa tanto nos vocabulários dos livros dela. É um local onde a gente joga, não é só o lixo da nossa vida. Nós jogamos também os desejos que não foram realizados, as grandes frustrações. Você às vezes nasceu numa família que não pôde pagar um curso de medicina particular para você, não pôde mandar, e hoje não, que já tem na região, mas antigamente mandar para a Bahia, que chamava Bahia, né? Para Salvador, para fazer um curso de medicina. Você se frustrava. Aí dizia como um amigo meu, o que você está fazendo aqui no outro Brasil? Não é meu marido ainda. É uma outra pessoa, um colega dele. Eu vim para aqui, porque o meu sonho era fazer medicina. Aí um dia eu falei para ele, você vai na próxima existência ou nessa, se você quiser. Já estou velho, tinha 55 anos, imagina, eu já estou perto de 70. Ele era velho. Eu digo, menino, você pode fazer, só são 6 anos, não é? E resolver seu problema. Não, a gente prefere pegar esse material que incomoda e joga para esse local chamado sombra. A sombra é um estamento menor do que o inconsciente, que é tudo. É o mar, é o gelo, que eu estou vendo as pessoas aqui que fazem psicologia, a gente já sabe a linguagem que está falando. É todo esse mundo de incômodo e de frustração que a gente jogou para lá. Mas nós vamos, para trabalhar com a paz, precisar resolver isso. Como é que a gente vai precisar resolver isso? Como é que nós vamos conseguir resolver isso? Nós contamos a história do gadareno. É a história do filho ingrato. Quantas vezes nós somos ingratos em nosso trabalho, em nossas relações de filho, de pai, de irmão. Nós temos uma grande margem de ingratidão para ser resolvida. Então, quando nós vamos buscar na história e vamos trazer esse trabalho que a gente tem que fazer, primeiro, sair da ilusão. Como é que se sai da ilusão? Fazendo com esforço a subida para o caminho da paz. E como é que eu subo? Porque dizer isso não resolve o problema. Você está angustiado, você está triste, você está desesperado, você está melancólico, você está maluco, você está louco, você quer matar um, você está fragmentado. Todos nós somos fragmentados. Que incrível! Nosso psiquismo é fragmentado por 2 eus. Ego e self. Acabou. 2 estamentos dentro dele. E mais fragmentado ainda por 2 personalidades. A número 1 e a número 2. A número 1 é aquela que os outros veem e avaliam quem eu sou. Pela ótica dele, pela percepção dele. E aquilo que eu acredito que sou. Imagina que coisa. A voz é alta, que eu acredito que sou. Mas existe um outro eu. Estou nem pegando esse negócio, vou ficar quieto. Mas existe um outro eu, que é a segunda personalidade. Estou falando de 2 eus agora e 2 eus. Era um eu e outro eu. Perceberam? Agora eu fui para outra estrutura
da personalidade. E eu falo de personalidade número 1 e personalidade número 2. Eu sou capaz de olhar para cada um de vocês agora, pela expressão facial, pela forma como estão bocejando, dormindo, conversando, cochichando, de fazer uma avaliação da personalidade número 1, porque é uma leitura do que eu vejo com a minha percepção. Mas a personalidade número 2, só vocês sabem o que é que estão pensando. Entenderam? Nós não dominamos a personalidade número 2 de cada um de nós que estamos aqui. Esse é um estamento de energia tão profundo e a gente trabalha com ela numa velocidade tão grande, porque o ego não pode deixar transparecer quem verdadeiramente eu sou. Uma relação namorado-namorada, crush ou bicruxante. Eu não sei nem se bicruxante. Ó, seja crush, seja ficante, seja namorados, namoridos, marido e mulher, né? Porque assinou o contrato de casamento lá no cartório, não importa. A personalidade número 2 é a que tem peso. É a número 2, porque é quem eu sou realmente. Eu vou botar um pedacinho da personalidade número 2. Quando ele disse que poderia vir comigo, eu falei, meu Deus, que absurdo. Estou tremendo, comecei a ficar nervosa. E já saí do meu... Acabou de dar um curso de oratória e treinou todo mundo por TED Talk. Fala tudo em 10 minutos. Meu Deus. Aí eu fiquei, tomara que ele não vá, tomara que ele não vá. Aí era a personalidade número 2. Depois eu falei, não, Jesus, não, tomara que ele vá. E aí vai ver onde eu errei, para eu ficar melhorzinha nessa fala. Mas mesmo assim, vinha assim, meio olhando atravessado. Entendeu como é? Isto é a personalidade. Ele não sabe disso, ele está sabendo agora, porque eu contei. Tá vendo aí como é que é? Ele vai dizer, mas eu jamais imaginei que você não ia querer a minha presença. Pois é, mas eu pensei isso. Eu imaginei sim. Não vá. Né? Mas ele veio. E aí eu disse, agora é o meu caminho para a paz. Como disse Alta de Souza, tu tem que ter calma e paciência. Porque a paz é uma construção individual. Meu Deus, alcançar a paz é essa grande virada que no século IV a.C., um homem importante, vai a segunda historinha, um homem importante das nossas vidas, ele contou uma história, tentando fazer a leitura do estamento, mundo material, mundo espiritual. E ele fez. Eu vou fazer uma curva bem pequena aqui, contar bem no TED Talk. Quer ver como é que é? O sujeito era Platão. Imagina ele ensinar Platão para vocês aqui uma hora dessa. Vocês estão dispostos a ouvir. Ele disse assim, tentando conciliar o pensamento de 2 grandes homens da antiguidade. Ele queria conciliar Heráclito. Heráclito falava para o ego, minha gente. Ele dizia, tudo é devir, tudo se move. Viu aí? Tudo se move. Eu quero perguntar a vocês, vem cá. A Carmélia que era ontem é a mesma que é hoje? Vocês acham que é a mesma? Porque eu não acho. Eu preparei esse trabalho, né, mas terminei a leitura de outro livro, eu fui tão tocada pelas informações, por tudo que eu teria que fazer, e aí o que ocorreu? Não é mais a mesma. E me preocupei como contar essa história do Platão para vocês. Olha, ele diz assim, vocês vão sair do devir. Porque o devir é para aqueles que se batem na lama, ficam aí se debatendo na luta do não saber. Mas acha que sabe, na ilusão. Vão ter que sair da ilusão de pistes. Não se esqueçam dessa palavra, uma palavra latina. Sai da ilusão e da crença. Porque precisa fazer a grande subida para chegar a um Deus chamado Demiurgo. Gente, essa é uma historinha dos irmãos Grimm. Quando chega lá no Demiurgo, é fácil, é? Não. Porque no primeiro exercício, no primeiro esforço,
fazer. Meu Deus, Dani me convidou para mim ver o trabalho da tarde lá do Júnior de Ângeles, mas olha, eu estou querendo dormir. Cheguei tarde ontem, né? A gente vai justificando, né? Cheguei tarde, já estou achando que eu não vou conseguir, o trânsito está ruim, chovendo demais, fazendo sol demais. A gente começa a criar entraves na preguiça. É isso que o Jonas fala. A gente usa a preguiça para justificar a não querer subir. E essa subida é uma subida dialética, viu, gente? Porque tudo na vida é luta dos contrários. Luta. Contrários que lutam o tempo inteiro. São opostos que tentam se harmonizar. Você já viu um homem querendo se comportar dentro de casa, casado, tem sua família, vou botar um modelo clássico, e ele, para agradar ou não, sei lá, vai depender da circunstância, ele resolve naquele feriado varrer a casa, lavar os pratos, lavar o banheiro, ele resolve lavar aquela roupa que está naquela trouxa, passar ferro. Que mensagem esse homem recebeu? De onde veio? Veio de dois opostos que moram no inconsciente. E eu vou falar agora em latim, viu? Não vou falar em inglês não, viu, minha gente? Se vocês vierem me corrigir, eu falo nas duas línguas. Para os que acham que a palavra está em inglês, vai falar ânimo e ânimas. Mas a palavra está em latim, então é animus e anima. Quem me ensinou foi a professora Nilma, lá da UESC. Quando anima, que é o estamento feminino, que mora no homem, se apresenta, ele fica desse jeito. Ele lava prato, ele troca a fralda das crianças. Agora, a forma como ele se apresenta é o ideal de mulher que ele tem na cabeça. Minha gente, qual é o ideal de mulher que o homem tem na cabeça? A mãe. Olha bem para a tua sogra. E na hora que eu estiver fazendo, é ela que está fazendo. Não adianta. Gente, vamos aprender. Isso é vida prática. Eu não quero pensar mais. Mas tem que aprender isso. Viu? Então vá. Na hora que você está lá lavando os pratos, fazendo a coisa, você está repetindo o que Dona Linda fazia. É a fase infantil nossa, chamada do pulo eternos. Nós nunca deixamos de sair desse pulo eterno. Aí vocês vão dizer, mas o amor da minha vida não é a minha mãe, é meu pai. Pior, se você é mulher. Porque quando Animus chega, você diz, você não vai dirigir o carro não, quem vai dirigir sou eu. Você não sabe mais dirigir. Pode sair daí que você dirige devagar demais, me deu o volante. Você tá bronco, nem ouve o que eu falo. Aí a gente começa a brigar como homem. É o homem que você viu, Daniel? Vê aí essa parceria, você vê se o negócio não é assim. Aí, que coisa! Mas nós precisamos fazer a escalada para a gente se libertar. Então a gente vai devagar no processo do autoconhecimento, da auto-iluminação, da auto-abnegação, que não é fácil. Por isso que caminhar para a paz é um ideal. E todos os ideais estão em outro caminho. Quando Platão propôs essa subida, ele propôs chegar num lugar em que um Deus menor, ele iria manipular uma energia específica chamada chora. Não vamos esquecer dessa palavra. Tem que chegar em chora, gente. O que é isso? Que caminho é esse? Depois de todos os esforços para ultrapassar todos os obstáculos que a sombra coloca em termos de complexos. Horrível esses arquétipos, certo? Eles vêm para nos destruir. Não são os opostos para brigar? Precisamos conciliar, aprender a conciliar. Platão vai dizer, é com demiurgo que vocês vão conciliar. Mas aí tem outro problema. Que coisa, qual o problema, lindo? Esse Deus menor, né, esse demiurgo, ele vai pegar essa energia, trabalhar. Você sabe aquele momento que a gente dá uma parada e diz assim, quero ou não quero ser espírita? Quero ou não quero seguir Jesus? É esse momento. Porque a gente já fez assim. Quero ou não quero estudar? Pode ser a faculdade, uma fora, pode ser as obras espíritas. Quero ou não quero abrir essa bendita dessa Bíblia para ver o que é mesmo que tem dentro? Olha que coisa.
Na hora que você decide que você vai sair de pistes e que aquela energia lhe envolveu para você decidir qual é o caminho que você quer, você faz a descida. Está pensando que a descida é fácil? Não, porque ego vai mascarar. Eu, Carmélia, desse jeito que vocês estão avaliando aí, viu? Personalidade número 2. Ó, imagine eu chegar, queridos irmãos, gente, aquela Carmélia, tá doida, mudou, né? Olha, eu quero falar para vocês, que fala de Jesus. Não, aí é o ego mascarado. Não, você não é assim, tenha calma. Vá com calma, você precisa falar mais baixo, por causa do seu coração, tudo bem, mas agora alguém me protege aqui, eu sei. Então, você vai ter que dar essa mudança. Vai descer, não vai? Alguém desce uma ladeira sem obstáculo, minha gente? Não. Se não se segurar para olhar pedra por pedra, degrau por degrau, caminho por caminho, vai cair lá embaixo. E volta de novo para a ilusão, para pistes. E aí volta cheio de culpa e arrependimento. Não faça isso. Porque a próxima subida na dialética ascendente, a gente vai precisar de uma ajuda enorme. Sabe quem é que a gente vai recorrer? Atametar. Sabe o que significa isso? É o nome de um personagem. Significa matemática dos geômetros. A gente vai precisar recorrer à matemática dos geômetros para sair das cópias. Em pistes tudo é cópia. Sabe o que é cópia? Olha, eu conheci Luana, minha amiga, minha vizinha. Eu achava que ela era assim, hoje eu não acho mais, ela mudou. Luana está do mesmo jeito. É o que estou achando. Vocês perceberam como é? Então a gente fica naquela ilusão da cópia. E aí a gente vai fazer essa nova jornada para encontrar algo especialíssimo, que é Deus. E lá, o pensamento de Platão era para o encontro do uno. Mas, meu Deus, que uno é esse? Estou lembrando da minha sala de aula, né? Eu moro com os meninos no curso de filosofia. Que uno é esse? Que Deus é esse? É a perfeição, gente. Vocês viram que tocar o Sarandi, tocar o luminoso, tocar o Nirvana, que são os céus das grandes religiões, o céu do catolicismo, o céu do judaísmo, a plenitude. Toda vez que eu pego saúde e plenitude, eu faço meu Pai. Qual é a encarnação que eu chego nessa plenitude? Vocês entendem? Que a gente vai errando, vai acumulando energia negativa, tome-lhe doença, pau daqui, pau dali. Aí vem doutor Ranzinha acuda, doutor Flávio me acuda, doutor não sei quem, todo mundo lá do mundo espiritual. E tem gente que já bota um rosário logo, né? Para fulano, chama todo mundo para acudir. Quando nós atraímos tudo isso? A gente vai. O que significam os entes matemáticos? O que Tametá está fazendo por a gente? Ele está dizendo assim: raciocina e segue, estude e segue. Você vai conseguir chegar ao entendimento, porque só consegue chegar nesse estamento de entendimento no momento em que eu já me perdi do horário, né? Quantos minutos eu tenho, minha gente? Quantos? 7 minutos. Não tem problema. Até talk, TED, talk. Em 5 minutos, se me der, eu falo tudo. Eu digo nome, ABCD, tá na história. Aí vem um sujeito chamado Plotino e vai dizer assim: olha, ele está bem depois, né, de Platão, óbvio, pertence aos neoplatônicos. E Plotino, que eu não decorei esse negócio, porque o nome não é fácil. O livro eu li, por obrigação da minha professora de antiga. As Eneadas, ela me deu até o 7º livro para ler, eu só li até o 6º, porque eu tinha que fazer um trabalho. Você leu as Eneadas? Não? Ah, sua danada, você fugiu, né? Me deixou sozinha, minha colega ali de filosofia. Ele vai dizer o seguinte, olha que importante: o conhecimento do uno não vem por meio da ciência nem do pensamento. Ele é um insight. Sabe aquele insight? Agora é o seguinte, Jesus de Nazaré. Agora é o seguinte, né? Eu vou comprar um sapato. Eu não sou atraída pelos sapatinhos. Aí quando eu olho, eu digo,
digo assim, Senhor, para que tu não precisa só ter um par de pés? Tu olha bem o preço desse sapato, pega esse dinheiro, vai comprar uma lãzinha, fazer um casaquinho, fazer outra coisa. Entendeu? Eu estou conseguindo fazer isso com muito esforço. Entendeu? Porque o mundo é divisão. Ele nos pega. Ela vai dizer o seguinte, ele vai dizer o seguinte, essa presença imediata, ela anda por um caminho da consciência que se chama intuição sutil. Então, mas se existe intuição sutil, existe uma que não é sutil. Eu me lembro daquele livro que você queria ler, que eu nem te prestei ainda. É de uma pós-doutora que falou sobre intuição lembrada. Mas eu já achei, viu? Você vai ler agora. Ah, perto de mim, eu achei. E nós vamos encontrar rapidamente uma outra historinha com uma pessoa importantíssima que vocês conhecem. Saulo de Tarso. Quem não conhece Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, aquele homem prepotente, arrogante, inteligente, juiz do Sinédrio. Aquele que sabia a Torá inteirinha, de cor, salteado, de trás para frente. E não só a Torá, ele conheceu os 3 livros dos judeus. A Torá, a Cabalá e o Talmud. O Talmud é um livro filosófico. Aí tem todos, eu de vez em quando roubo e colado, não ainda. A Cabalá é a parte esotérica. E a Torá é o Velho Testamento. Olha o que era que Saulo fazia. Onde havia seguidor de Jesus, morte certa. Ele sai para Damasco. E chegando nessa cidade de Damasco, ele era juiz, magistrado, não era besta não. Era besta? Não era besta. Ele sabia as coisas como eram. Ele chegou no Sinédrio, fez Anás dar uma autorização, o chefe do Sinédrio, Anás e Caifás, dar uma autorização para ele matar todos os cristãos por onde ele chegasse até Damasco. E lá em Damasco ele ia procurar um tal de Anás, ou um tal de Ananias, para matá-lo, porque sabia que lá ele era seguidor de Jesus. Aí ele pega o documento dele, registrado com carimbo de Anás e Caifás, não presta, não. Se não passar no cartório, ó, não tiver assinatura do magistrado, data publique-se, não vale. Entendeu? O documento era real. Ele vai com esse documento para matar esse povo todo, o seguidor de Jesus. E aí estava Ananias fazendo oração em sua casa, e ele fazendo a oração, ele ouve a voz de Jesus. Ananias, vai à porta direita na casa de Judas, que não é aquele Judas que se matou não, viu? É outro Judas, Judas é um nome comum lá por aquelas terras de Jerusalém. Vai na casa de Judas e tu encontrarás um homem que ora. Ele está cego. Impõe as tuas mãos, e seus olhos cairão em escamas, e ele voltará. Ananias disse, mas Senhor, só faltou dizer, tu és louco, me mandar para um homem que veio matar a gente? Não, não vou não. Olha, desobedecendo Jesus. Quando eu olho isso de Ananias, eu digo, tá vendo? Pô, tá na besta não. Até com Jesus. Oh, não vou não. Ele disse, vai, levanta-te. Eu adoro essa expressão de Jesus. Tudo de Jesus assim. O levanta-te não é porque a pessoa não esteja levantada, não. Sai da preguiça, do comodismo, do menor esforço. Vai aprender, vai colocar em prática. Levanta-te, Ananias, e obedece. E Ananias ainda ficou retrucando. Ah, Senhor, mas como é? Aí Jesus diz assim, ele é um vaso escolhido, mas tu vai ver o quanto que ele vai sofrer para espalhar a boa nova por todos os lugares onde ele vai andar. É brinquedo se Jesus dissesse isso pra gente. Quem ia ser aqui? Você ia tomar. Não vou pensar. Sabe o que eu vou dizer? Rapaz, é brinquedo. Tu vai ver o que vai acontecer. E realmente estava Saulo em oração ajoelhado. Era judeu, né? Acreditava no Deus de Moisés. E aí, ajoelhado, ele tem a visão de que um homem chamado Ananias iria adentrar a casa de Judas e ia curá-lo. Quando a visão se esvanece, Ananias, ó, na porta, entra. E ele conheceu, porque ele viu na visão. E Ananias entra, impõe as mãos, cura. Ele ficou uns 5 dias na cidade, segundo o relato de nossa irmã Joana.
Em Busca da Paz, o livro, volume 15 da série psicológica. Ele fica esse tanto de tempo, como também o relato que está nos Atos dos Apóstolos, que é um livro que você tem que ler todo dia, é uma coisa. E ele então começa as suas viagens. Tem uma passagem de Paulo agora, que não é mais Saulo, que me toca particularmente. Porque Paulo foi à Grécia. E lá na Grécia, ele visitou a Tessalônica e a Bereia. São próximas, a Tessalônica fica em Macedônia, logo a parte norte de Tessalônica, e logo depois essa região chamada Bereia. E lá na Bereia, os judeus deram uma surra tão grande nele. Você sabe que lá naquela época, para o judeu, tudo era apedrejar. Era apedrejamento. Mas ele apanhou tanto, ele foi tão apedrejado, que os judeus, achando que ele estava morto, jogaram para fora dos muros da cidade. Olha, ainda mais essa parte linda. Porque os discípulos que o acompanhavam, Barnabé e Silas, e mais outros seguidores de Jesus, que já era uma pequena comunidade, se unem fora dos muros, se abraçam, fazem uma oração, e ele levanta são e salvo. Que coisa! Eu fico pensando, né? Se o Dr. Rancho tivesse isso nas reuniões mediúnicas, no trabalho, todo mundo no senso de fraternidade, em frequência igual, trabalhando só na solidariedade e na fraternidade para conseguir a frequência ideal para as curas do corpo e da alma. Faria maravilhas. Mas nós, pobres, não sei que dia, de tanta pobreza, né? A gente chega um dia, estou em oração, aquela pessoa que foi aplicar o passo, quando abriu o olho, eu odeio. Aí ficou, depois voltou, não, mas eu tenho que aplicar, ai. Como é que pode, né? Vocês percebem a grandeza de uma coisa dessas? Onde nós estamos e onde Jesus está. Agora eu só tenho 13 minutos, né? E eu estou. E quando Paulo chega na Grécia, ele chega em Atenas, ele vai para a Ágora, e chegando na Ágora, eu fiz esse trajeto do Paulo. É como se eu estivesse vendo. Quando eu fui para lá, eu quis conhecer o templo ao Deus desconhecido, porque eu tinha lido em Atos dos Apóstolos há muitos anos, um dia eu vou na Grécia, um dia eu vou conhecer esse templo. E fui. Era uma circunstância, deu tudo certo, eu fui. Quando chegou lá, eu peguei para o rapaz e falei, eu quero conhecer o templo ao Deus desconhecido. Ele fez, não está no programa. Eu falei, para você, quanto você quer? Ele, 25 euros. Nael olhou assim para mim, porque eu disse, não era eu fui na minha igreja. Aí Nael olhou para mim e disse, tu vai dar 25 euros para ir nesse lugar? Eu não vou. Então você vai ficar aí só, porque eu vou. Aí peguei o dinheiro que ele estava com o dinheiro dela, na minha bolsa. Falei, você me empresta, lá no Brasil eu pago. Aí toma, o homem foi lá, levou para a gente conhecer o templo do Deus desconhecido, que existe, está lá ainda. Né? Na frente tem 2 paredinhas, tem 4 paredinhas aqui. E tem 2 colunas que está escrito em aramaico. E do outro lado está escrito em grego clássico, templo ao Deus desconhecido. Rapaz, eu senti algo assim, estranho. Eu falei, nossa, eu estou entrando aqui num negócio que não seja transe de nada. Eu não quero transe grego, nem judaico, nem coisa nenhuma. Eu já vi, já tirei a foto e vou embora. Né? Aí eu voltei para a Ágora, onde ele faz o primeiro trabalho falando sobre Jesus. Agora repare, Lindomar, que coisa absurda. Ele vai falar de Jesus, de ressurreição, para estoicos e epicureus. Os epicuristas e os estoicos. Nós estávamos há poucos anos que Jesus tinha ficado, né? Longe de perto, nessa qualidade aí. Aí ele vai falar para esse povo, o que esse povo pensava, gente? Sabe quem eram os estoicos? Professores de Sêneca, que era orientador de quem? Domício Nero. E Nero morreu suicidado. E Sêneca suicidou. E ficava dizendo, porque eles achavam que depois que morria, não existia nada. Tudo era natureza. A natureza se resolve por tudo. E os estoicos diziam, a pessoa não vale pelo que diz, ela vale pelo como se comporta. A gente tem que olhar o comportamento da pessoa, não o que ela fala. Daniel, você começa a olhar o comportamento. A volta a Jesus Cristo.
estou falando da minha avó, porque você sabe, a minha relação com ele é de criança, assim, né? Pequenininho, esse negócio assim. E os outros, porque os epicureus eles eram fatalistas, né? E os estoicos eram pobres. Então vai, pobrezinho do Paulo, falar lá agora a respeito de Jesus e da ressurreição. Como é que você fala de reencarnação, de ressurreição, de nascer de novo para quem não tem isto pronto em sua consciência? O que foi que ele ganhou? Apedrejamento, pedra. Mas aí os estoicos disseram: venha, você vai fazer a sua palestra lá no Areópago. Aí lá vai ele fazer uma palestra no Areópago naquele tempo, com aquela rainha de 3 metros, toda de ouro e mármore. Não existe mais não, viu? Porque os franceses levam, os ingleses tchau, carregaram tudo para seus vizinhos. Não tem mais nada lá. Quando ele chegou lá, o que ocorre? Eles pegaram: você está falando de um novo Deus? Esse Jesus é um novo Deus? Deram 2 balançadas em Paulo. Deram um monte de paulada. Vamos tirar esse tagarela daqui, ele vai sair da cidade. Aí Paulo disse: calma lá, alto lá. Vocês têm cerca de 30 mil templos em toda a Grécia. Mas aqui em Atenas tem um templo dedicado ao Deus desconhecido. Quando disse isso, eles pararam. Como eles sabem? Pois é desse Deus que eu vim falar. E aí, ó, aquela oratória de Paulo convencia cada um. Quando Paulo sai lá do Areópago, ele sai seguido de Dionísio, o Areopagita. Não é o Pseudo não, meu bem, viu? Eu já expliquei para minha amiga Zeneide que não foi o Pseudo. O Pseudo foi do tempo dela de católica, lá no século XIV. Esse era o verdadeiro. E ele sai seguido de uma mulher Dâmaris e de uma série de mulheres da sociedade. Ó, seguiram Paulo e nunca mais abandonaram Jesus. Vocês estão vendo como é difícil seguir o caminho da paz? Toda a trajetória do Gadareno, de Platão, de Paulo, é uma trajetória para ir ao encontro da paz. E Joana, magnificamente, porque eu fiz uma pesquisa, vou deixar aqui para as meninas depois, olha o que é que elas me dão para falar. Vocês prestaram atenção no meu tema? Encontro com a paz. Joana, no capítulo 23 do volume 7, que se chama Desperte e Seja Feliz, em 1996, ela vai dizer o seguinte: a paz resulta do equilíbrio, que é isso que a gente tem que buscar, entre a razão e o coração, e o sentimento. O que se faz e como se faz. O que é que eu faço e como é que eu faço. Não, eu lavei os pratos muito bem, lavou, mas tá tudo sujo aí, ó. Você nem enxagou direito. Como é que você fez? O que eu faço e como eu faço. Sempre edificando. Sempre edificando. Então vai lavar os pratos. Ó Senhor, obrigado por esse momento, porque eu estou colaborando para a paz em meu lado, para a higiene, para socorrer todos que estão aqui, que tanto trabalham. Perceberam? Ela vai dizer no volume 10, capítulo 2, o Despertar do Espírito, que ela publica em 2000. Eu segui uma sequência. Nunca se deve pensar que a paz é a ausência de atividade. Só o preguiçoso pensa isso. Se vocês acham que são preguiçosas, eu quero a paz eterna. Mas alguém na Grécia Antiga disse assim: civis pacem, para belo. Se tu queres paz, Daniel, prepara-te para a guerra. A guerra é toda essa subida em busca do equilíbrio, que a gente, para Platão, só vai encontrar lá, quando a gente chega no entendimento para encontrar o Deus real que mora dentro da gente. Nunca se deve pensar que a paz é a ausência de atividade ou de desafios. Procurar a paz é trabalhar sempre e estar sendo desafiado diuturnamente. Trata-se de uma atitude interior. É não está aqui. É self. Certo? Ante os acontecimentos, uma forma de ver como transcorrem os acontecimentos e nunca uma situação parasitária ou inútil.
A paz não habita com a inutilidade. Se vocês ouvirem alguém dizer, hoje estou em paz, uma rede, não tem nenhum livro para ler. Qual é a paz? Não tem nada. Não está assistindo uma série bacana, né, que traga conhecimento, traga algo de grandeza na televisão, na Netflix, sei lá. O sujeito não tem paz, não. Ele está na maior guerra interior, porque a personalidade número 2 ali está destruindo ele. Vocês caem fora desse negócio aí, se curva. É processo pessoal de autodeterminação. Eu decido. Não é meu marido, não são meus filhos, não é meu pai, não é minha mãe. Vai ter que cortar esse laço da criança contigo ali. Porque senão vai ter problema. Fica preso lá, da infância. Tá? Possível de ser conseguido desde que hajam sido investidos empenho. Vai ter que se empenhar. Vai ter que decidir para isso. Acabou de vir, meu amor. Decidir para isso. E vai ter que perseverar. Aí outro dia conversando com a irmã nossa, Ave Maria, aqui na casa do Guará, vocês não param não, 3 reuniões públicas. Na minha vida aqui da semana, eu só poderia ficar em uma. Eu tenho que escolher, eu desço a quinta, porque segunda de manhã não dá por causa do trabalho, tudo bem, mas tanta reunião pública. Tinha que ser só uma, e olha lá, começar às 7, acabar 8. A vingança dela, né? Rapaz, que difícil. O difícil não é você ouvir, é você perseverar. Minha irmã, mas aqui tem as 3. Nós não podemos fazer nada, porque os espíritos querem, é trabalho, tem que ser útil. Sabe quando eu tô? Volume 10, capítulo 10, agora para o mesmo livro, o despertar do espírito, ela vai complementar. A paz resulta da consciência sem choque com o inconsciente. Aí dá não. Não entrar em choque com o inconsciente? Quem fala? Eu não posso entrar, mas vai ter. E um que vai dizer, há de haver um casamento entre ego e self. E esse casamento só se dá pelo equilíbrio que integra os sentimentos. E para integrar os sentimentos, você vai precisar de algo extremamente importante. A calma e a paciência. A palavra é livre, a gente vai ler isso no livro A Natureza da Psique, que é um livro denso, complexo, mas a gente lê uma vez, 2, 5, 10, 20. Vai para quem entende mais do que a gente, pergunta, vai melhorando, tem que o livro. Agora não chega lá em Aion não, viu, que é um livro de Jung que eu vou te contar. Não, Aion é um curso de doutorado. É para outro público, eu não estou lá ainda, estou longe. A paz resulta da consciência sem choque com o inconsciente, que a irriga de ideais superiores e a estimula as realizações enobrecidas. Olha que coisa. Não impede que surjam novas refregas, igual a Paulo. Ele vai colocar as minhas ideias, vai falar de Deus, das ideias de Jesus, mas tu vai ver o tanto que ele vai sofrer. Isso aí, tá vendo? Consistindo em equilíbrio entre desafios e confiança ou desempenho de tarefas. Você tem que encontrar esse equilíbrio. E quando a gente estiver irritado, vocês já ficaram irritados alguma vez? Nunca ficaram, né? Nunca ficaram irritados. Eu já fui irritado. Eu já contei a história para vocês, já desirritei. Volume 16, capítulo 10. Psicologia da gratidão. Que coisa linda. A verdadeira paz, ela é adquirida mediante o logro da autorrealização. É você com você mesmo, meu filho, não tem ninguém não. Coroamento do processo de autoconhecimento e de conduta dentro dos padrões do dever que resulta em verdadeiro prazer. E assim eu acho que acabou meu tempo mesmo. E tudo mais que a gente poderia conversar, a gente faz no segundo encontro. Como eu comecei falando para vocês, falar desse psiquismo inabordável que é Jesus, é muito difícil. Falar, exemplificar, é mais espinhoso ainda. Porque nós vamos ter essa guerra de opostos
entre seguir Jesus e seguir o que eu quero. Se eu não conseguir fazer com vocês o encontro com a paz na proposta de Joana, mais tarde vocês vão me ajudar e me ensinar a percorrer esse caminho usando as historinhas, né, que representam estímulos para a nossa vida. Então, para fechar, eu diria para vocês com o filho pródigo. Vocês conhecem essas parábolas, não conhecem? Sabe como elas se chamam? São 3. Os perdidos e os achados. Então, a ovelha que foi perdida e foi achada, a dracma que foi perdida e foi achada, e o filho pródigo que estava distante no país longínquo e foi achado pelo Pai misericordioso. No dia que eu tiver oportunidade, eu conto para vocês a parábola do filho pródigo numa interpretação minha. Mas vocês vão encontrar no volume 15, DNT aí para vender, no volume 15 da obra psicológica de Joana de Ângeles. E esse é o presente que eu deixo para vocês hoje. Adquiram o volume 15, que se chama Em Busca da Paz. E vocês vão encontrar lá toda essa trajetória maravilhosa. Que Jesus fique conosco, que a paz dele nos toque, né, para que a gente seja estimulado até o fim dessa existência. Assim seja. Haja fôlego. Por isso que vocês terão uns minutos para águas. 10 minutos e a gente volta.